E aí, meus amigos da Revisão PGE, tudo certo? Vamos continuar falando de tombamento, nossa última parte desse assunto e, na verdade, a nossa última parte desse tema, restrições administrativas à propriedade privada, perfeito? Finalmente fechando esse assunto aqui no nosso canal do Revisão PGE. E vamos tratar especificamente nesse encontro dos aspectos procedimentais do tombamento, que são muito importantes e costumam ser negligenciados em algumas obras de direito administrativo para concurso público, tá? Então vamos lá. Primeiro, dois aspectos interessantes que a gente já tem que ter em mente. O tombamento, ele é um ato administrativo, porém ele é precedido de um processo administrativo, tá? E nesse procedimento, olha só, nós temos direito de defesa aos interessados. E como é que funciona esse direito de defesa? O particular, ele pode provar a inexistência de vínculo entre o bem a ser tombado e a proteção ao patrimônio histórico-cultural. Olha só, se o poder público municipal, por exemplo, ele pretende tombar determinado imóvel, alegando que aquele imóvel ele é muito relevante para a história do município, o proprietário, ele pode, nesse procedimento administrativo de tombamento, alegar que aquele imóvel não tem relevância histórica para o município e que, portanto, ele não precisa ser tombado, tá? Existe, portanto, direito de defesa no procedimento de tombamento, tá? Vamos ver agora o artigo 13 aqui do Decreto-Lei 25, que vai elucidar algumas questões para a gente. O tombamento definitivo de bens de propriedade particular será, por iniciativa do órgão competente do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, transcrito para os devidos efeitos, em livro a cargo dos oficiais de registro de imóveis e averbado ao lado da transcrição do domínio. Olha só, o que esse artigo 3º quer dizer é que o tombamento, ele é averbado no registro de imóveis. Sabe o cartório de imóveis? E lá no cartório de imóveis faz-se os averbamentos das questões importantes relativas àquele imóvel? Pois é, o tombamento é uma dessas questões e deve ser averbado. Aqui vou deixar uma lição importante da Maria Silvia Zanella de Pietro, que ela vai falar o seguinte: esse registro no cartório de imóveis, ele não é fase procedimental do tombamento, ou seja, o tombamento ele já está efetuado e ele já é um ato jurídico perfeito mesmo antes desse registro. Esse registro ele serve para se estender os efeitos do tombamento para terceiros, tá? Mas na relação direta Estado e proprietário do bem tombado, esse registro ele não é estritamente necessário para os efeitos do tombamento, ou seja, o proprietário ele já guarda todos aqueles ônus do bem tombado que nós vimos no encontro anterior, mesmo antes desse registro no cartório de imóveis, ok? Mais uma questão aqui, e agora é muito importante a gente saber diferenciar essas três nomenclaturas, esses três tipos diferentes de tombamento. Nós temos o tombamento voluntário, o compulsório e o de ofício. É bem simples, mas é muito importante que você conheça essas nomenclaturas. Vamos lá. Primeiro, o artigo 7º do Decreto-Lei 25. Proceder-se-á ao tombamento voluntário sempre que o proprietário o pedir, ou seja, o proprietário do bem, ele pode pedir o tombamento daquele bem. Ele não precisa necessariamente aguardar a boa vontade do poder público, ele pode solicitar. Então, o proprietário pode pedir o tombamento e a coisa se revestir dos requisitos necessários para constituir parte integrante do patrimônio histórico e artístico nacional. Perfeito. A juízo do Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Ou sempre que o mesmo proprietário anuir, ou seja, concordar, por escrito a notificação. Ou seja, nós temos duas hipóteses aqui de tombamento voluntário. É quando o proprietário pede o tombamento e quando o proprietário concorda com o tombamento que foi solicitado pelo órgão competente. Perfeito aí, muito fácil esse tombamento voluntário. Vamos lá agora para o artigo 5º.
o tombamento dos bens pertencentes à União, aos estados e aos municípios se fará de ofício, ou seja, o tombamento do bem público ele ocorre de ofício. Por quê? Porque o ente público que é proprietário do imóvel que está sendo tombado ou do móvel, ele não irá se opor a esse tombamento, ainda que solicitado por outro órgão federativo, tá? Então, nesse caso, nós teremos o tombamento que se chama mesmo de ofício, porque é o próprio poder público quem requer o tombamento de um bem que já é público, tá? Esse é o tombamento de ofício, bem simples. Vamos lá? Agora, o tombamento compulsório, ele precisa de uma análise um pouco mais complicadinha. Vamos lá. Proceder-se ao tombamento compulsório quando o proprietário se recusar a anuir a inscrição da coisa. Então, o tombamento compulsório é bem simples. O proprietário do bem não quer que aquele bem seja tombado. Ele se opõe a esse tombamento. Então, o que acontecerá nessa hipótese? O próprio decreto-lei ele já traz um desenho de como ocorre o procedimento administrativo aqui, com o contraditório. Olha só, artigo 9º. O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte processo. Vamos lá. A1. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, por seu órgão competente, notificará o proprietário para anuir ao tombamento dentro do prazo de 15 dias. Então, o proprietário ele tem o prazo de 15 dias para se manifestar sobre aquele tombamento, a contar do recebimento da notificação, ou para, se o quiser impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de sua impugnação. Perfeito? Então, o proprietário do imóvel, ele pode, em 15 dias, oferecer impugnação ao tombamento. E aqui, na linha 2, a gente vê que, no caso de não haver impugnação dentro do prazo assinalado, que é fatal, o diretor do serviço, o diretor do IPHAN, mandará por simples despacho que se proceda à inscrição da coisa no competente livro de tombo. Perfeito? Aqui seria uma espécie de decisão sumária. Não teve a impugnação do proprietário, pronto, o IPHAN já vai lá e fala, tá tombado esse bem. Acabou aí. Agora, na linha 3 a gente vê que se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinalado, face à vista da mesma, dentro de outros 15 dias fatais, ao órgão de que houver emanado a iniciativa do tombamento. Então, olha só, o órgão pediu o tombamento, face a notificação para o proprietário. O proprietário tem 15 dias a partir do recebimento da notificação para impugnar. O órgão que pediu esse tombamento, ele terá outros 15 dias para fazer uma resposta a essa impugnação. Em outras palavras, esse órgão vai explicar por que aquele bem necessita sim ser tombado, tá? E aí, a fim de sustentá-la. Em seguida, independentemente de custas, será o processo remetido ao Conselho Consultivo do IPHAN, que proferirá a decisão a respeito dentro do prazo de 60 dias. Então, é 15 dias para impugnar, 15 dias para responder a impugnação, 60 dias para o IPHAN decidir. A contar do recebimento dessa decisão, não caberá recurso, tá? Não caberá recurso administrativo, obviamente, claro que sempre está aberta a via do poder judiciário, ok? Então, a parte compulsória é essa daí. Agora, vamos lá. Outros dois tipos de tombamento que a gente precisa saber diferenciar. O tombamento provisório do tombamento definitivo, tá? Olha só. Está aqui no artigo 10 do Decreto-Lei 25. O tombamento dos bens a que se refere o artigo 6º desta lei será considerado provisório ou definitivo, conforme esteja o respectivo processo iniciado pela notificação, ou seja, quando tem a notificação para o proprietário acerca da possibilidade de se tombar aquele bem, o órgão que está fazendo aquele processo de tombamento, ele já pode decretar ali um tombamento provisório, ou seja, já vai se fazer todas aquelas restrições que nós vimos no encontro passado, justamente para quê? Justamente para preservar aquele bem. Essa é a notificação, esse é o tombamento provisório. E o tombamento definitivo ocorre quando está concluído pela inscrição dos referidos bens no competente livro do tombo. Ou seja, depois de
efetivamente feito o procedimento de tombamento, o bem é escrito no livro do tombo. E nesse caso nós temos o tombamento definitivo, beleza? Lembrando que esse tombamento definitivo, na relação entre as partes, ele independe do registro no cartório de imóveis. Mas para ter efeitos perante terceiros, é necessário esse registro no cartório de imóveis, que o próprio poder público deve providenciar. Parágrafo único. Para todos os defeitos, salvo as disposições do artigo 3º desta lei, o tombamento provisório se equiparará ao definitivo. Olha só, é importante você prestar atenção nisso, porque não há diferença de efeitos entre o tombamento provisório e o definitivo. A diferença é simplesmente de momento procedimental. O provisório, ele ocorre no começo do processo e ele é facultativo, não é necessário. Já o tombamento definitivo, ele ocorre no fim do procedimento de tombamento. Perfeito? E vamos lá, um julgado agora do STJ. O Instituto do Tombamento Provisório não é fase procedimental precedente do tombamento definitivo. Caracteriza-se como medida assecuratória da eficácia que este poderá, ao final, produzir. Ou seja, não é obrigatório que se tenha um tombamento provisório. Ele serve como, fazendo analogia com o processo civil, como uma medida cautelar. Ele serve como uma medida assecuratória da eficácia, pura e simplesmente, tá? Ele serve para garantir que o bem não será destruído durante o procedimento de tombamento, ok? Mais um julgado, dessa vez um pouco mais recente, aqui de 2011, também do STJ. O ato de tombamento, seja ele provisório ou definitivo, tem por finalidade preservar o bem identificado como de valor cultural, contrapondo-se inclusive aos interesses da propriedade privada. Até aqui falou o óbvio. Não só limitando o exercício dos direitos inerentes ao bem, mas também obrigando o proprietário às medidas necessárias à sua conservação, ok? Também. O tombamento provisório, portanto, possui caráter preventivo e assemelha-se ao definitivo quanto às limitações incidentes sobre a utilização do bem tutelado. Beleza? O que esse julgado aqui fez foi só reafirmar a validade daquele parágrafo único que nós acabamos de olhar. O tombamento provisório, ele tem os mesmos efeitos práticos do definitivo, só o que muda é o momento procedimental e, obviamente, o caráter perene do tombamento definitivo, que o tombamento provisório não tem. Perfeito? Vamos lá. Atenção com a modificação do direito de preferência efetuado pelo novo Código de Processo Civil. O que acontece? No Decreto-Lei 25, que a gente já analisou vários artigos dele, nós tínhamos o artigo 22. E o artigo 22 falava que o poder público, União, Estados, Municípios e DF, tinha direito de preferência em caso de venda dos bens tombados. Ou seja, se você fosse proprietário de um imóvel tombado e você quisesse vender esse imóvel, você deveria oferecê-lo ao poder público pelo mesmo preço que algum particular está oferecendo para você, tá? E o poder público, se quisesse, poderia exercer esse direito de preferência, tá? Isso foi revogado pelo novo Código de Processo Civil. Lá na parte final do novo CPC tem o dispositivo que revoga esse artigo 22, tá? E olha só, o que sobrou desse direito de preferência? Ainda sobrou alguma coisa e mesmo alguns bons livros negligenciam isso aqui. Olha só, artigo 892, parágrafo 3º do Código de Processo Civil. No caso de leilão do bem tombado, a União, os Estados e os municípios terão, nessa ordem, o direito de preferência na arrematação, em igualdade de oferta. Então, ainda existe direito de preferência no tombamento, tá? Só que única e exclusivamente na hipótese de leilão judicial. Sabe, aquele leilão que ocorre lá na execução judicial? Pois é, só nessa hipótese que não ocorre, mas não é das mais comuns, nós teremos a preferência, enfim, em se tratando de bem tombado. Perfeito? Só nessa hipótese. Em caso de compra e venda contratual, não temos mais direito de preferência para o poder público sobre os bens tombados, coisa que existia até 2015, até o novo Código de Processo Civil. Beleza? E, para fechar esse nosso assunto,
O tombamento gera direito à indenização? E aqui eu já adianto para você, não gera direito à indenização. Por que que o tombamento não gera direito à indenização? Pelo menos em regra. Porque o tombamento é um ônus que o particular ele deve suportar em prol da preservação do patrimônio histórico e cultural brasileiro. Então a doutrina é praticamente uníssona em falar que o tombamento não vai gerar esse direito à indenização, tá? Contudo, nós temos uma figura aqui que é o tombamento de uso, tá? Isso já é um certo aprofundamento desse estudo, porém é bom você também ter conhecimentos aprofundados, às vezes eles caem em prova. O tombamento de uso, esse sim enseja indenização. Olha só, olha esse julgado interessante do Supremo. Tombamento de bem imóvel para limitar sua destinação a atividades artístico-culturais. Preservação a ser atendida por meio de desapropriação, não pelo emprego da modalidade do chamado tombamento de uso, recurso da municipalidade do qual não se conhece, porquanto não configurada a alegada contrariedade pelo acórdão recorrido do disposto do artigo 216, parágrafo 1º da Constituição. Essa segunda parte que é mais uma questão de processo civil aqui desse julgado. O que importa pra gente são essas duas primeiras linhas. E aí aqui você vai aprender o seguinte: existe uma figura doutrinária chamada tombamento de uso. Como funciona esse tombamento de uso? Ele ocorre quando o poder público ele tomba um bem e nesse tombamento ele determina qual a utilidade que aquele bem deve ter. Imagina o seguinte: o poder público tomba determinado imóvel e fala: esse imóvel, devido às suas características culturais, ele só pode ser utilizado para, por exemplo, atividades artístico-culturais. Ele só pode ser museu, teatro, galeria, coisas assim. Ele não pode ser usado, por exemplo, para fins de abrigar um restaurante, sabe? Essa figura, o tombamento de uso, é rechaçada pela maior parte da doutrina e pela jurisprudência. A jurisprudência considera o tombamento de uso uma espécie de desapropriação indireta travestida, tá? Por isso, o tombamento de uso, ele é indenizado. Ele é indenizado porque, na verdade, ele não é um tombamento, ele é uma desapropriação indireta. E como você já está cansado de saber, desapropriação indireta gera direito à indenização, ok? Então, olha só, nesse caso aqui, o tombamento de uso, que não é reconhecido como uma figura lícita pela maior parte da doutrina e pela jurisprudência, então o tombamento de uso será indenizado. O tombamento comum, vamos dizer assim, esse tombamento que a gente estudou tudo até agora, ele não é indenizado, ele não gera direito à indenização. Beleza? Galera, com essa aula a gente fecha esse extenso assunto das restrições administrativas à propriedade privada, incluindo a desapropriação. São aproximadamente 4 horas de aula aqui, são 14 encontros para a gente fechar todo esse assunto, que é um capítulo inteiro dos livros de direito administrativo e que sempre cai em prova. Beleza? Faça bom proveito desse conteúdo, estude muito e vamos juntos!